E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá, e foi construída na linha que dividia essa tribo da tribo de Benjamim. Ela já foi chamada de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E nos dias de Abraão era o lar de Melquisedeque. Quando os israelitas tomaram posse da terra prometida, encontraram essa fortaleza em poder dos jebuseus, que a chamaram de Jebus, ou Jebusi, e Zelá, Elef e Jebus. Esta é Jerusalém. O nome Jerusalém provavelmente foi composto dos dois, isto é, de Salém e de Jebus, mudando uma única letra por questões fonéticas. Assim, Jerusalém em vez de Jebusalém. A antiga Salém provavelmente foi construída no Monte Moriá ou Acra, as montanhas oriental e ocidental sobre as quais Jerusalém foi construída posteriormente. Quando os jebuseus se tornaram senhores do lugar, ergueram uma fortaleza no bairro sul da cidade que posteriormente foi chamada de Monte Sião, mas que eles chamavam de Jebus. E embora os israelitas tenham tomado posse do território adjacente, como vimos em Josué 18:28, os jebuseus ainda mantiveram essa fortaleza ou cidade alta até a época de Davi, que a tomou deles. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E depois transferiu sua corte de Hebrom para Jerusalém, que passou a ser conhecida como a cidade de Davi. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom à cidade de Davi, com alegria. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Jerusalém foi construída sobre várias colinas, o Monte Sião ao sul, o Monte Moriá a leste, sobre o qual o templo foi posteriormente construído, o Monte Acra a oeste e o Monte Bezetá ao norte. O Monte Moriá e o Monte Sião eram separados por um vale, chamado por Joséfo de Vale dos Queijeiros, sobre o qual havia uma ponte ou caminho elevado que levava de um monte para o outro. A sudeste do Monte Moriá, e entre ele e o Monte Sião, havia um penhasco ou rocha alta, capaz de ser fortemente fortificada, que era chamada Ofel. A cidade era cercada por colinas. A oeste havia colinas que davam vista para a cidade. Ao sul, o Vale de Josafá, o Vale de Inom, separando-a do que é chamado de Monte da Corrupção. A leste, o Vale ou Ribeiro Cedron, dividindo a cidade do Monte das Oliveiras. Ao norte, a região era mais plana, embora fosse quebrada ou ondulada. A sudeste, os vales do Cedron e de Josafá se uniam, e as águas corriam pelas montanhas quebradas na direção sudeste até o Mar Morto, a cerca de 24 quilômetros de distância. A cidade de Jerusalém fica a 31 graus e 50 minutos de latitude norte, e 35 graus e 20 minutos de longitude leste de Greenwich. Fica a 55 milhas a sudeste de Jafa, a antiga Jope, que é o seu porto marítimo, e a 193 quilômetros a sudoeste de Damasco. A melhor vista da cidade de Jerusalém é do Monte das Oliveiras, a leste, pois as montanhas do leste são um pouco mais altas do que as do oeste. Antigamente, a cidade era cercada por muralhas, parte das quais ainda está de pé. A posição das muralhas foi alterada em várias ocasiões, conforme a cidade se tornava maior ou menor, ou conforme se estendia em diferentes direções. Antigamente, o muro ao sul incluía todo o Monte Sião, embora o muro moderno passe pelo cume, incluindo cerca de metade do monte. Na época do Salvador, a muralha do norte abrangia apenas os montes Acra e Moriá, ao norte, embora, após sua morte, Agripa tenha ampliado a muralha de modo a incluir o Monte Bezetá ao norte. Cerca de metade dessa área está incluída na muralha atual. Os limites da cidade a leste e a oeste, sendo mais determinados pela natureza do lugar, eram mais fixos e permanentes. A cidade era regada em parte pela fonte de Siloé, a leste,
e em parte pela fonte de Gion, a oeste da cidade, que fluía para o vale de Josafá, e na época de Salomão por um aqueduto, parte do qual ainda resta, pelo qual a água era trazida das proximidades de Belém. As piscinas de Salomão, em número de 3, uma acima da outra, e adaptadas para reter uma grande quantidade de água, ainda permanecem nas proximidades de Belém. A fonte de Siloé ainda flui livremente, embora a fonte de Gion esteja geralmente seca. No entanto, um reservatório ou tanque permanece em Gion. Jerusalém teve provavelmente seu maior grau de esplendor na época de Salomão. Cerca de 400 anos depois foi totalmente destruída por Nabucodonosor. Ela ficou totalmente desolada durante os 70 anos do cativeiro judaico. Em seguida, foi reconstruída e restaurada, em algum grau de sua antiga magnificência, e permaneceu por cerca de 600 anos, quando foi totalmente destruída por Tito em 70 d.C. No reinado de Adriano, a cidade foi parcialmente reconstruída sob o nome de Aélia. Os monumentos da idolatria pagã foram erguidos nela, e ela permaneceu sob a jurisdição pagã até que Helena, mãe de Constantino, derrubou os memoriais da idolatria e ergueu uma igreja magnífica sobre o local que se supunha ser o lugar dos sofrimentos e da morte do Redentor. Juliano, o apóstata, com o objetivo de destruir o crédito da profecia do Salvador, de que o templo deveria permanecer em ruínas, conforme Mateus 24, esforçou-se para reconstruí-lo. Seu próprio historiador, Ammianus Marcellinus, diz que os trabalhadores foram impedidos por bolas de fogo vindas da terra, e que ele foi obrigado a abandonar o empreendimento. Jerusalém continuou sob o poder dos imperadores orientais até o reinado do Califa Omar, o terceiro na sucessão de Maomé, que a colocou sob seu controle por volta do ano 640. Os sarracenos continuaram senhores de Jerusalém até o ano de 1099, quando a cidade foi tomada pelos cruzados sob o comando de Godofredo de Bouillon. Eles fundaram um novo reino, do qual Jerusalém era a capital, que durou 88 anos, sob 9 reis. Por fim, esse reino foi totalmente arruinado por Saladino, e embora os cristãos tenham novamente obtido a posse da cidade, foram obrigados a abandoná-la novamente. Em 1217, os sarracenos foram expulsos pelos turcos, que continuaram de posse da cidade desde então. Jerusalém foi tomada e saqueada 17 vezes, e milhões de pessoas foram massacradas dentro de seus muros. Atualmente, há uma esplêndida mesquita, a Mesquita de Omar, no local do templo. A população atual, isto é, quando esses comentários foram escritos em 1880, é estimada de 15 mil a 30 mil. Dr. Robinson estima que seja de 11 mil, 4.500 muçulmanos, 3.000 judeus e 3.500 cristãos. Os judeus têm várias sinagogas, os católicos romanos têm um convento e têm o controle da Igreja do Santo Sepulcro. Os gregos têm 12 conventos, os armênios têm 3 conventos no Monte Sião e um na cidade, os coptas, sírios e abissínios têm um convento cada um, as ruas são estreitas e as casas são de pedra, a maioria delas baixa e irregular, com telhados planos ou terraços e com pequenas janelas, voltadas apenas para a rua, geralmente protegidas por grade de ferro. Essa descrição foi obtida de uma grande variedade de fontes, sendo inútil fazer referência às obras em que os fatos foram obtidos.